Setup falha de mínima que eu utilizo dentro do mini índice e do mini dólar no gráfico de 2 minutos para a gente buscar reversões de tendência. Ele é um setup de price action puro, mas ainda assim eu utilizo dois indicadores, que é o FR14 e o volume financeiro, que nos auxiliam a entrar nos sinais mais propícios a serem verdadeiros. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então vambora que hoje o negócio vai ser doido. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra gente falar sobre um setup que eu utilizo no mini índice e no mini dólar. Sim, ativos bastante complexos, como a gente sabe, mas claro que tem movimentos que são muito bonitos e propícios pra gente buscar setups de reversão de tendência. E é sobre isso que eu vou falar hoje, falhas de mínima. A gente vai ver aqui quais são as configurações desse setup, quais são as barras que eu preciso observar nesse setup. Não é qualquer barra, tá? A gente tem ali duas barras em específico. Também eu coloco dois indicadores, que é o FR14 e o volume financeiro, que eu utilizo como filtro de entrada nesse setup. Então não basta eu ter a configuração dele, eu vou precisar também que esses dois indicadores me deem um sinal verde, me deem um ok, e isso me ajuda, me auxilia a eu aumentar um pouco mais a minha taxa de acerto, que se tratando de um setup de reversão de tendência é muito importante, tá? As reversões de tendência propriamente já são sinais um pouco mais complexos, então utilizar esses dois indicadores nos auxiliam a entrar em sinais mais propensos a ser verdadeiros, beleza? Pessoal, antes de a gente começar aqui o conteúdo, deixa aquele like maroto pra eu saber que tu tá gostando desses conteúdos. Te inscreve no canal também aqui embaixo pra participar dessa comunidade e aciona o sininho pra te receber as próximas notificações e não ficar de fora de nada, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos aqui pro vídeo. Vamos falar aqui sobre o setup em si. O que é a falha de mínima? A falha de mínima, então, é um setup de reversão de tendência onde a gente vai identificar o mercado tentando fazer uma nova mínima, mas falhando. Imagina o mercado fazendo topos e fundos descendentes, em certo momento ele faz um novo fundo, mas ao invés de continuar caindo, ele vai lá e sobe, negando a possibilidade de mais quedas. É basicamente isso aqui, ó. Vamos fazer um esquemático que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, o mercado precisa estar em tendência de baixa, né? Precisa marcar topos e fundos descendentes e com isso, então, caracterizar a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. O que eu vou precisar ver aqui? Bom, repare que num momento normal em que o mercado está dentro de uma tendência de baixa, quando ele perde fundo, né, no momento em que ele perde fundo aqui, no candle que produz isso, a expectativa é que ele continue caindo. É isso que a gente vê dentro de uma tendência de baixa. Perde fundo, continua caindo. Perde fundo, continua caindo. Em um certo momento, o mercado ele vai produzir um novo fundo e ele vai perder esse fundo. Mas diferente do que aconteceu aqui nas últimas perdas de fundo, o que vai acontecer agora é que o mercado vai negar essa tentativa de produzir novas mínimas, ou seja, de cair, e vai voltar a subir. Por isso que se chama falha de mínima, porque o mercado produz uma nova mínima, mas falha em cair, falha em produzir uma nova mínima e aí começa a subir. E a ideia é justamente a gente pegar esse movimento aqui buscando uma reversão de tendência dentro do mercado. É especialmente interessante a gente observar isso, eu utilizo no gráfico de 2 minutos, porque ele é um setup que aparece com pouca frequência, tá? E os time frames, né, eles começam a se construir desde lá do time frame mais curto, no gráfico de 2 minutos. E eu percebo que é ali onde aparecem os melhores sinais. Novamente, é difícil de a gente visualizar esse setup, tá? Ele aparece com pouquíssima frequência. Então, eu já preciso baixar o time frame para conseguir identificar isso, certo? Bom, então esse é o esqueleto geral do setup. Eu vou mostrar aqui no gráfico logo, mas é importante tu entender o seguinte. Eu tenho duas barras possíveis dentro desse sistema. Ou a barra martelo ou a barra de ignição. 90% das vezes acontece numa barra martelo. E aqui então a gente precisa definir o que é um martelo. Bom, o martelo é um candle em que eu tenha sombra inferior composta de 75% da amplitude do candle. Ou seja, eu tenho um candle em que a distância entre máxima e mínima, ok, é 100%. Então daqui até aqui 100%. Eu preciso que a sombra inferior componha 75% da amplitude do candle. Isso é um candle martelo. E é esse cara aqui que eu vou identificar aqui,
tá? Porque esse cara vai perder a mínima do fundo anterior e vai aparecer imediatamente e a gente vai operar ele, certo? Deixa eu botar aqui no gráfico, vai ficar bastante fácil de entender. Então repara o mini índice aqui, gráfico de 2 minutos, a gente está vendo aqui zigue-zagues descendentes acontecendo, o mercado então estabeleceu uma tendência de baixa, e aí o que eu preciso fazer é colocar aqui uma referência nessa mínima, porque é aqui que é o fundo principal, é aqui que o mercado inflexionou e parou de cair. Então por enquanto eu não tenho nada, eu só fico observando. Repara que aqui ó, o mercado faz um novo fundo, tá? Eu tive um martelinho aqui, mas eu não tive aquela composição de martelo que a gente conversou, 75%. Então o que eu faço? Eu preciso colocar uma nova linha aqui e se ver que o mercado estabeleceu um novo fundo, por enquanto tendência de baixa, natural. Olha o que acontece logo a seguir. O mercado perde essa mínima e olha a resposta disso. Olha o candle que o mercado produz imediatamente depois de ter feito uma nova mínima. Ele produz um candle altista, martelo. Então é aqui que eu tenho a configuração de setup. Mas eu ainda comentei com vocês que eu utilizo 2 filtros, que é o volume financeiro e o FR14. E eu vou botar aqui nesse gráfico limpo que vai ficar mais fácil de entender. Primeiro ponto, eu preciso que o volume financeiro esteja acima da média, tá? O volume é o combustível do mercado. Quanto mais combustível, mais longe tende aí o mercado em referente àquele sinal. Então eu quero que tenha volume financeiro amplo. E o que é volume financeiro amplo? É um volume financeiro que esteja acima da média dos últimos volumes. Nesse caso aqui, ó, a gente bota uma média móvel de 21. Eu só clico aqui com o botão direito, inserir média móvel e automaticamente vai me aparecer essa linha. Eu boto aqui 21 períodos e aí eu preciso que o volume financeiro esteja acima dessa média de 21 períodos. Com volume acima, eu tenho o critério 1 ok, primeiro filtro ok. O segundo filtro é através do FR14 e a gente vai precisar abrir um parênteses aqui, tá? O FR14, que é um oscilador, tem diversas formas de interpretar ele, né? Eu tenho diversos vídeos aqui sobre o FR14, então se alguém tiver alguma dúvida sobre esse indicador, eu sugiro assistir. Mas o que a gente vê usualmente é, quando os preços estão caindo aqui, ó, tá? Quando o mercado está em tendência de baixa, o que a gente observa no FR14 é também topos e fundos descendentes, o indicador caindo, acompanhando a movimentação dos preços. Em algum momento, em certo momento, pode ser que a movimentação do FR14 fique diferente da movimentação dos preços. Ou seja, eu vou estar vendo topos e fundos descendentes no preço, mas no FR14 eu vou estar vendo topos e fundos ascendentes. Isso me dá uma noção de divergência. Para onde a gente olha? Para os fundos. Se nos fundos dos preços eu tenho fundos mais baixos, mas no fundo do FR14 eu tenho fundos mais altos, isso é uma divergência. Significa que a tendência de baixa está fraca e, portanto, talvez comece a acontecer uma reversão de tendência. Então isso aqui é uma configuração de filtro. A gente viu no price action, no preço, que a gente está identificando ali uma possibilidade de fundo. E aí a gente olha para o FR14 para entender se aquela tendência de queda realmente está fraca. E a gente vai auferir isso através da divergência, através dos fundos mais altos no FR14, apesar dos fundos mais baixos nos preços. Repare que é isso que a gente tem aqui, ó. A gente tem fundos mais baixos efetivamente no preço, tá? E no FR14 nós temos fundos mais altos. Ou seja, temos a divergência e temos fraqueza nessa tendência de baixa. É isso que esse indicador, é isso que essa divergência nos passa, tá? O que eu preciso agora? Eu preciso que esse candle seja acionado. Eu preciso que ele tenha a máxima superada no candle seguinte. Isso é muito importante, tá? Eu preciso que a máxima desse candle seja superada no candle seguinte. Se isso acontecer, eu entro no trade. Se não acontecer no candle seguinte, eu não entro, tá? Eu só aceito o próximo candle como gatilho. Acontecendo isso, eu deixo o stop abaixo da mínima, tá? Tô dentro do trade. E agora tem alguns alvos aqui possíveis. Eu gosto de trabalhar nesse tipo de situação com alvos longos, em torno dos 200% do risco projetado para cima. Porque como é um trade de reversão de tendência, ele é um trade mais difícil de dar certo, tem uma taxa de acerto um pouquinho menor. Então a gente precisa ser mais exigente no alvo. Até porque se a ideia é buscar uma reversão de tendência, né, naturalmente a gente quer que o nosso alvo seja maior, tá? Então estou dentro do trade e agora vamos ver o que acontece. Novamente, é um trade de reversão, não vai acontecer de uma hora para outra. É muito difícil o mercado explodir. Acontece, tá? Mas o mais normal é ele ficar titubeando, pegando energia, pegando força para chegar lá no alvo, que é o que acontece aqui. Trade encerrado, bateu no alvo e repara o que aconteceu depois. O mercado até
dá uma corrigida e olha aqui, olha a explodida que dá. O mercado, de fato, fez a mínima do dia. Isso acontece nesse sistema. Esse sistema, sim, ele é para pegar os fundos do dia quando o mercado está dentro de uma tendência de baixa. Um segredinho aqui também é, se o mercado, no gráfico diário, está em tendência de alta e por algum motivo a gente percebe um dia corretivo e tem uma falha de mínima aqui no intradiário, cara, fantástico. Nesse momento que a gente quer pegar essas longas movimentações desse tipo de setup, tá? Repara que aqui, ó, deixa eu mostrar um outro exemplo. Mercado aqui caindo, tá? Mercado aqui caindo, fazendo zigue-zagues descendentes, né? Bonitão. Marca aqui uma mínima. Eu fico de olho nela, tá? Eu sei que o mercado está sinalizando alta no gráfico diário, então eu quero buscar por compras aqui no intraday. É o lógico, né? Então, beleza. Estabeleceu um fundo aqui. Tô com o fundo observado. Repara que nesse candle aqui, ó, é o ideal, é o que eu tenho de melhor para esse setup. O setup, ele acontece com a perda da mínima desse fundo e no candle que perdeu a mínima, nós temos um candle martelo bonitão. Precisamos de dois filtros. Volume financeiro acima da média, check, temos. E o FR14 marcando divergência, também temos. Repare que nós temos aqui, ó, fundos mais baixos no preço e fundos mais altos no FR14. Tem os dois filtros. A única coisa que eu preciso agora é que no candle seguinte eu tenho essa máxima superada. Superou, estou dentro do trade, foi por um tick aqui, mas superou, estou dentro do trade e estou com o stop agora abaixo da mínima desse candle aqui, do candle que produziu a falha de mínima em si. E agora coloco um alvo lá nos 200%, né? E estou com um alvo nos 116.480 pontos. Eu não tenho ajuste de stop, ou é alvo ou é stop. Pode fazer o que quiser aqui que não tem ajuste. Tá? Tô dentro do trade, o mercado dá uma titubeada e olha a explodida que dá, né? Quase bate no alvo, depois volta pro ponto de entrada e depois de alguns candles aí sim, bate lá e estamos fora, tá? Então é um sistema justamente para pegar esses movimentos um pouco mais longos e aí depois o mercado subiu um pouquinho, depois voltou a subir, mas a gente já estava fora do trade, tá? Dá para fazer isso no dólar? Sim, dá para fazer no dólar. Repare que aqui eu vou mostrar um exemplo de uma outra forma de falha de mínima através de um Twin Towers, tá? Deixa eu pegar aqui o exemplo certinho no dólar, que é aqui, ó. Dólar estabeleceu uma tendência de baixa, tá? Abriu um gap de baixa e continuou fazendo zigue-zagues descendentes. O que a gente faz? Estabelece ali uma referência na mínima do dia, tá? Olha o que acontece aqui. Nós temos uma barra perdendo essas mínimas e olha a reação do mercado frente à perda dessas mínimas. Pô, explodiu e superou a máxima no candle seguinte. Isso aqui é uma outra forma de ver a falha de mínima através de um Twin Towers. Ao invés de ser um martelo, nós temos paulada para baixo, paulada para cima, nós temos dois candles de convicção, que é o que a gente chama de Twin Towers. Mas, repara que se a gente juntem essas duas barras com corpo e sombra, e olha o que acontece. Se eu pegar o corpo do que sobrou dessas duas barras juntas, eu vou ter isso aqui de corpo, né? Essa barra verde consome todo esse corpo vermelho e no final das contas a diferença é essa barrinha verde. No caso da sombra, a gente vai ter um candle assim, né? Fechando aqui na mínima dessas duas barras e sombra superior assim. Então no final das contas eu vou ter um candle martelo que precisa ser acionado na barra seguinte. Então aqui eu coloco uma entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima e aí eu deixo o trade fluir. E tá fluindo, e tá fluindo, e tá fluindo, até que o mercado quase bate lá no nosso stop e aí começa a fluir bem legal, certo? Pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a falha de mínima, um setup de reversão de tendência, onde a gente utiliza dois filtros para nos auxiliar, para nos confirmar aquilo que a gente está vendo nos preços, através de um volume financeiro amplo, combustível e através da divergência no FR14, que nada mais é do que a fraqueza daquela tendência vigente. Beleza? Galera, se eu ajudei vocês, deixa aquele like. Se vocês gostaram desse conteúdo, também deixa aquele like para eu saber que vocês estão gostando e para eu continuar fazendo conteúdos como esse. Tá bem? Eu fico por aqui, forte abraço e até mais.